Oi, gente! O vídeo de hoje foi uma sugestão que vocês me deram lá no Instagram sobre o meu método de estudos aqui na França e a diferença dele com o que eu tinha no Brasil. Na verdade, para quem não sabe, eu moro aqui na França há 2 anos e eu tô há 1 ano estudando aqui. Então eu tô fazendo meu master aqui na França, que é o equivalente a uma pós-graduação / mestrado para vocês aí no Brasil. E eu aprendi um novo método com os franceses. Realmente, o pessoal estuda aqui de verdade, não é enrolação. E eu tive que aprender na marra. Então, eu quero ensinar pra vocês e eu tenho certeza que isso pode funcionar pra você aí no Brasil, tá bom? A primeira coisa que eu faço é anotar tudo o que o professor fala em aula. Então, nós temos nossas aulas dos cursos magistrais. Eu tenho uma pasta aqui no meu computador e eu anoto exatamente tudo o que ele fala. Então, todo o exemplo que o professor dá, eu vou anotar, tudo que ele falar. E geralmente essas anotações, como eu tô mostrando aqui, eu não coloco muita cor, eu não destaco nada. É só a primeira anotação mesmo. Então, olha só, eu vou anotando tudo que o professor fala, sem muitos critérios. É a forma como funciona pra mim, é o computador, porque eu sei que eu consigo recapitular depois tudo que o professor fala e não só o que eu lembrava da aula, porque às vezes acaba esquecendo, ou não anota coisas essenciais, etc. Então, eu prefiro anotar tudo que o professor fala e depois eu faço uma releitura dessa aula para pegar só o que for realmente essencial. A primeira diferença que eu vi aqui na França foi que eles se baseiam em um coeficiente. É a nota máxima final que você pode ter. E esse coeficiente é de 30, no meu caso. Então, assim, todas as matérias vão sendo divididas em maiores ou menores, e de acordo com cada nota que você tem na matéria, isso vai se somando até o coeficiente. Então, para dar um exemplo para vocês, o meu master é de Direito e Ética dos Negócios. Então, eu tenho matérias maiores como Ética, como Direito do Trabalho, e matérias menores como Direito da Saúde, por exemplo, que faz parte do meu mestrado, mas que não necessariamente é uma matéria a mais importante, entende? Então, esse direito da saúde contava apenas como 2 do 30, o coeficiente final, enquanto que direito do trabalho e ética contava como 10 pontos cada matéria para o coeficiente final. Então, isso é importante porque aqui todas as matérias maiores têm um controle contínuo. Então, toda semana eu tenho que entregar um trabalho, ou fazer uma exposição oral, ou até passar uma prova para as matérias maiores. E para as matérias menores, é uma prova só no final do semestre. Então, isso foi a primeira coisa que me chocou, porque em algumas matérias, mesmo que elas sejam menores, vai ser uma nota só para o seu semestre. Então, você tem que saber tudo da matéria e você passa uma prova final e se passou, ok. Se não passou, você tem que recuperar essa nota para conseguir o seu diploma. Outra diferença que eu achei muito engraçada aqui é que os professores não fornecem as folhas que a gente faz as provas. Na verdade, você tem que levar essas folhas aqui, que são todas quadriculadas, tá vendo? Não é folha com linha. Na verdade, é muito difícil você achar folha com linha aqui nas papelarias. Então, pra mim, isso foi uma dificuldade, porque eu não sabia como que tinha que escrever. Aqui tem até uma margem e no começo, eu não sei porquê, eu achei que eu não respeitei a margem, fui escrevendo em tudo e depois os professores ficaram super bravos comigo porque eu tinha que respeitar a margem. Então isso é outra diferença que eu achei aqui, estudando aqui. E outra diferença que eu vi aqui foi que as provas são divididas por temas. As pessoas respondem as provas conforme o tema. Não é um texto corrido, sabe? E, geralmente como eu fazia no Brasil. Isso faz muita diferença na hora da sua resposta. Outra coisa que eu faço é pegar as minhas aulas aqui, de tudo aquilo que eu anotei, e eu faço exatamente assim como eu tô mostrando pra vocês. Eu divido a minha tela em 2, coloco do lado esquerdo a aula e depois eu abro um novo documento com a ficha que eu vou começar a redigir. Então, no caso aqui, tá vendo? Eu divido em 2 a tela. Aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês essa ficha aqui, os métodos do direito social internacional. Eu já tenho ela feita aqui. Todas as minhas fichas eu divido por temas, assim, e eu começo a redigir a ficha.
aqui sim eu vou destacar o que é mais importante, eu vou sublinhar, grifar alguma coisa, alguma noção que eu acho importante, e eu vou colocando tudo o que é realmente mais interessante, o que é essencial na aula. Então, eu vou fazendo assim, aqui eu coloco um pouco mais de cor, e pra mim tem funcionado muito essa questão de fazer a ficha por tema e não simplesmente por aula, porque antes no Brasil eu fazia isso, eu dividia os meus resumos por aula. E na verdade eu percebi que na prova a professora vai me colocar uma questão e eu sei pela questão que eu vou ter que tratar, por exemplo, dos métodos do direito social. Se eu tiver na minha cabeça a ficha dos métodos do direito social, eu vou lembrar que eu tenho que colocar tudo isso e provavelmente colocando essas noções eu vou responder a questão da professora. Agora, se eu fizer o resumo pela aula, na hora que eu for lembrar dos métodos do direito social, eu vou acabar falando de tudo que eu lembro da aula e pode ser que provavelmente eu não responda o que a professora pediu. Então, quando você separa por temas, é muito mais fácil. E aí, quando você divide a tela assim, eu vou comparando o que tem na aula e o que eu posso colocar na minha ficha. Depois de fazer as minhas fichas pelo computador, eu passo para uma outra etapa, que é fazer as minhas fichas à mão. Então, eu pego as fichas que eu fiz, releio todas de novo, então é mais uma forma de estudar, porque você está relendo, e eu coloco à mão só o que é importante, para depois eu rever essas fichas feitas à mão e eu lembrar o que queria dizer aquele conceito, aquele tema, e isso me ajuda muito na memorização. Então, eu posso te dar uma dica, faça do seu trabalho um controle contínuo. Não importa se a matéria é mais importante no seu semestre, se você tem mais dificuldade nessa matéria, faça de todas as suas matérias um controle contínuo, como se você fosse ser testado toda semana. E se você fizer isso, você vai ver que no final vale muito a pena. Se você começar a ir para uma nova aula com a aula anterior já estudada, faz muita diferença. Então é isso, gente. Se esse método ajudou você, você colocou em prática e deu resultado, comenta aqui que eu quero saber e me fala também qual é o seu método de estudos para ver se eu coloco em prática aqui e se dá certo, tá? Deixa um curtir nesse vídeo e me segue no Instagram também, porque lá tem a minha rotina de estudos, tem uns textões que eu gosto de publicar e tá tudo lá, tá bom? Beijo, gente, até o próximo!